Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é professor Jardel e ontem eu dei início à explicação do que era MMC, tá pessoal? Então ele é mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, tá? Até expliquei para eles que mínimo podia ser menor, múltiplo podia ser, a gente olhar na tabuada, e comum iguais, tá? Aí eu vou explicar o que quer dizer cada uma dessas palavras aqui, nessa simbologia aqui, ó, MMC, tá? Que é mais conhecido por MMC depois que a pessoa se apropria. Então, indicamos por MMC o menor, ó, mínimo, menor, múltiplo, multiplicação, comum, que é comum aos dois, tá? Dois números. Então, vamos lá. Indicamos por MMC o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Eu falei para eles que eu ia dar na prova de dois números, tá? Mas pode ser mais, e eu no finalzinho eu fiz uma explicação para eles que poderia ter mais, tá? E eu tinha que achar o múltiplo de 3, de 4, de vários números, mas na prova, nessa primeira prova vai ser só de dois números. Então eles não vão precisar se preocupar com um ou mais números, tá? Então vamos determinar, por exemplo, o múltiplo de dois números, que é o 4 e o 3. O que eu tenho que fazer então aqui? Eu quero saber o m de 4. M do 4 é, o primeiro número que eu começo é o zero, porque o zero é múltiplo ou divisor de qualquer número. Eu posso dividir, não um divisor, mas eu posso dividir zero ou multiplicar zero, somar zero. Então ele tem relevância aqui, tá? Mas eu vou explicar por que eu não vou cobrar ele depois. Eu não peço zero, tá? Então eles vão ter que colocar assim, ó. Múltiplo de 4 seria 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Aí alguém diz lá, professor, mas isso aqui é a tabuada do 4. Exatamente, tabuada de multiplicação do 4. Então, por isso que vem a palavra múltiplo, é daí que surgiu o múltiplo. Então, vamos ver do 3. 0, 3, 6. Opa, igual, mesma coisa. Multiplicação, 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, tudo multiplicação do 3, tabuada do 3. Aí vem a explicação, então, os múltiplos comuns de 3 e 4 são, aí que eu tenho que olhar aqui, ó, 0, tá? 12, 24, 36, até eu vou colocar o 36 aqui, que eu não coloquei, como eu coloquei lá embaixo, eu vou colocar o 36 aqui, ó. 36, tá? E assim vai até o infinito, tá? Então, vamos de novo aqui, ó, 0, 12, 24, 36. O que significa isso? Que ele é menor, seria o 12, né? No caso, ou o 0, mas o 0 eu vou pedir para eles tirar. Então, assim, ó, eu quero saber os múltiplos, eles estão aqui, ó, múltiplos comum. Então, estão todos eles aqui. Então, vamos lá para o resto da explicação para vocês entenderem. Neste caso, existem infinitos múltiplos comuns, isto é, que se repetem nos dois conjuntos. Então, os dois conjuntos seriam o conjunto do número 4 e o conjunto do número 3. Então, lá nos dois conjuntos. O menor múltiplo comum de 3 e 4, diferente de 0, ó. Eu comecei já a riscar no quadro para eles, sempre que aparecer o 0, tu começa pelo 0, mas riscar ele. Diferente de 0 é o 12. Não é o menor, ó. Vou riscar aqui, ó. Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó, que é o que eu ensinei para eles na aula. Vou riscar ele aqui. Então, eu quero saber, neste caso, o menor múltiplo dos dois, do número 4 e do número 3, o menor múltiplo é o 12. O 24 já é maior, ó, então não tem por que colocar. O 36 é maior, não tem por que colocar, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, o menor múltiplo comum de dois números, que seria o 4 e o 3, diferente de 0, corto o 0. Nesse caso aqui, eu posso cortar o 0 aqui, ó, tá? Cortei o 0 lá. É o 12. Portanto, MC, mínimo, tá? Ou menor múltiplo comum de 4 e 3 é o 12. Então, o MC de 2 ou mais números será sempre diferente de 0. Nesse motivo pela qual eu sempre corto o 0, tá? Aqui, ó. Aí eu vou dizer para eles, podem cortar o 0. Pode começar por 0? Pode, porque ele não deixa de ser múltiplo. Só que se eu pedir na prova diferente de 0, vocês até colocam 0, mas vocês não arriscam ele para não atrapalhar vocês. Eu sempre falei assim, ó, coloque 0 em todos.
Mas depois vocês riscam ele se eu pedir diferente de zero, tá? Porque senão vai ficar fácil, todo mundo vai botar o menor múltiplo de qualquer número é zero. Aí não tem sentido, né, gente? É por isso que eu peço para cortar o zero. Então eu fiz uma outra explicação aqui, ó, múltiplo de 6 e 2. O que eu faço? Eu faço toda a tabuada do 6, ó, 6 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, tá? E do 2, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Tá, posso parar, né, pessoal? Por quê? Porque eu quero saber qual é o menor ou o mínimo múltiplo comum do número 6 e do número 2. Professor, seria o 0. É, mas eu quero diferente de 0. Ah, bom, então tá, pessoal. Vamos cortar aqui, ó, os dois zeros e vamos ver onde é que eles repetem. O 6 repete em cima e embaixo aqui, ó. O 2 repete lá em cima, não, então ele não é múltiplo. Quer dizer, ele é múltiplo, mas ele não é comum aos dois. O 4 é comum aos dois? Não. O primeiro número que vai ser comum, o primeiro número menor, é o 6. Então, daí que saiu menor ou mínimo múltiplo comum. Daí que aparece o número 6, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Perceba, temos vários múltiplos, porém só o 6 é menor tirando o 0. Então, ele é o menor tirando o 0. Ele é o menor múltiplo comum dos dois números. Simples assim. Tá, pessoal? Sem dificuldade nenhuma. Eu vou colocar algumas atividades ali, tá? Que eu fiz em aula. Vou colocar lá na turminha A4P do Face, que é a turminha nossa fechada, tá? E ali tem alguns exercícios que a gente fez, tá? Então, vamos encerrando a transmissão aqui, que ficou meia longa, mas assistam várias vezes que vocês vão entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, me perguntem que eu explico, tá, pessoal? Mas é assim, ó. Se a aula ficar agitada, não tem como explicar dessa maneira, como eu estou explicando aqui. É uma aula rápida, que em questão de 10, 15 minutos de concentração é o suficiente. E eu fui até o intervalo do recreio explicando isso daqui, para ver como a aula, quando é muito, muito, muito agitada, dá esse problema aí, pessoal. Matéria nova, vamos prestar atenção. Vamos se ligar, tá? Não estou reclamando aí que não tem que ser agitado. Eu gosto de aluno agitado, só que eu tenho que ser agitado no momento de ter agitação, no momento de concentração, momento de concentração. E aí vocês não estão sabendo fazer essa diferenciação, tá? Vamos prestar mais atenção na sala de aula para dizer assim, professor, é muito fácil isso. Eu adoro quando vocês dizem é muito fácil porque vocês prestaram atenção e entenderam. Agora, se ficar um gritando, outro conversando, falando assuntos que nada tem a ver com isso aqui, aí complica, pessoal, tá? Complica, eu tenho que refazer a aula, eu tenho que explicar na turminha, eu tenho que fazer vídeo aula, e é desnecessário, gente, é só prestar atenção, sobra mais tempo depois para vocês conversar. Mas não, vocês querem conversar exatamente no momento que eu estou explicando, tá? Um abraço e eu vou fazer mais um outro vídeo, tá?